Oi, meu nome é Ismael, esse aqui é o Peregrinando e essa aqui é um novo momento que eu estava querendo estrear já faz um bom tempo. Eu venho produzindo alguns vídeos de reflexões rápidas e eu tinha uma ideia já faz bastante tempo de começar a fazer alguns vídeos falando a respeito das leituras que eu faço. Sou amante, apaixonado pela leitura, pela literatura de modo geral. A paternidade deu uma freada brusca na quantidade de livros que eu leio, mas continuo lendo e continuo amando a literatura. E eu queria estrear esse momento fazendo vídeos que falem sobre livros, façam análises, críticas e recomendações de livros que eu tenho lido. E o livro que eu gostaria de inaugurar é este livro aqui, recém-lançado, novinho, com cheiro de novo ainda, que eu tive o prazer de conhecer quando eu estava visitando um casal de amigos meus, lá em Praia Grande, o Henrique e a Juliano. Beijão para vocês. Enquanto eu estava lá, eles me apresentaram esse livro, falaram que eles tinham ganhado de presente de uma amiga. E eu comecei a ler, o livro, e a leitura me prendeu, me cativou, e eu comecei a ler compulsivamente. Foi então que eles me falaram que esse livro, na época que eu comecei a ler, ele não tinha sido nem lançado ainda. Era de uma amiga deles, que Deus tinha colocado essa inspiração no coração dela, e as coisas aconteceram tudo conforme a vontade de Deus, e esse livro nasceu. Eu tive o prazer de conhecer ela, eles me levaram para conhecer ela, que é a Evelyn, e o esposo dela, o Diego, conheci a família deles. Tive um tempo muito legal conversando com ela, realizando o sonho de qualquer leitor, que é poder conversar com o autor do livro, e a gente conversou bastante sobre o livro, sobre literatura de maneira geral, e ela me presenteou com esse livro. Então, eu não preciso de mais nada, né? Eu tô zerando a vida pouco a pouco. E esse livro eu gostaria de inaugurar os meus vídeos falando sobre livros a partir desse livro aqui, A Centelha Divina, da saga Escolhidos. É o primeiro livro. E já recém-lançado, já foi lançado. Então, vamos lá. O livro ele é uma ficção. E ele vai falar de 4 jovens que foram escolhidos pelo Eterno para desempenharem uma grande missão aqui nesse mundo, aqui nessa terra. E eles foram mentoreados por 4 anjos. Essa é a sinopse básica, não vou dar spoiler, do enredo do filme já. Olha só, já estou falando que vai virar filme. Essa é a sinopse básica do enredo do livro. É uma ficção que vai trabalhar a partir da perspectiva cristã. E eu acho interessante se falar isso, 2 coisas. A primeira, a ideia de cultura de gueto, que eu sou contra, no sentido de que, o cristão só lê livro de cristão, só vê filme se for... Não, completamente não tem nada a ver, e não é o caso que nós temos aqui, é uma ficção que vai abordar a partir de uma perspectiva cristã, de explicação da vida, do mundo, do sentido de tudo, mas não significa que é uma ficção de cristão para cristão ou uma ficção cristã. É uma ficção, entendeu? E o segundo ponto é que é uma produção nacional, é uma escritora nossa, e que escreveu de maneira muito apaixonante. Eu acredito que o primeiro ponto que eu destaco foi o primeiro ponto que me impactou. Eu comecei uma leitura simples a respeito do livro, e foi uma leitura que me prendeu do começo ao fim, principalmente por ser uma leitura que cativa e que não é previsível. Eu não tinha como prever o que iria acontecer, sempre estava chegando naqueles climax e falar, cara, o que é que vai acontecer no próximo? Então sempre foi do começo ao fim foi uma leitura surpreendente. Por se tratar de uma ficção que trabalha a partir de uma perspectiva cristã, não significa que, vai ter até referência bíblica para tudo que vai acontecer aqui. Não, isso aqui é uma ficção que trabalha a partir da perspectiva cristã e não é um tratado teológico, não é um livro de teologia. Então, quem vai ler o livro tentando fazer crítica teológica, bíblica, vai perder tempo, porque não é esse o propósito do livro. Ele vai trazer a história desses 4 jovens a partir de princípios, que é o ponto que eu acho que quase todo mundo acaba pecando quando vai tentar falar ou fazer algo
voltado para o público de modo geral, sendo cristão, é que a gente tenta fazer as regras e não repassar os princípios. O Evangelho é muito mais do que regra, ele é sobre princípios. Princípios que norteiam as nossas decisões, norteiam o nosso comportamento, norteiam a nossa resposta diante das adversidades da vida. Regra é muito, muito prontinho, muito acabado, e geralmente, quando acontece algo muito complexo, a regra não serve para absolutamente nada. Então, os 4 jovens eles são escolhidos, e ela vai falar a respeito de uma coisa que para nós que somos cristãos é muito comum, que é a ideia da batalha espiritual, o como se dá. Para mim, pelo menos, quando eu pensava, eu falava, nossa, como deve ser essa questão de batalha espiritual? Ou quando a Bíblia fala que Miguel saiu ao encontro do príncipe da Pérsia e eles batalharam por 21 dias e tudo mais. Como é isso? Eles batalharam mesmo? Foi espada? Como é que se deu? E quando a gente vai lá para o Apocalipse, a gente vê lá falando que Jesus, com os pés de latão reluzente, com os olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, e ele irá cortar. Como é que tudo isso se encaixa? Principalmente lembrando que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, ele vai trazer verdades a partir de simbologias, porque é um homem tentando colocar em palavras coisas que não tem como se explicar. Então ele está fazendo o melhor do que ele pode para tentar dar um vislumbre do que é o eterno. Então ele vai fazendo comparações com aquilo que a gente pode idealizar, mas logicamente não chega nem perto do que é de fato. Então a Evelyn ela criou na verdade um ambiente no qual o sobrenatural e o natural eles são explicáveis e intercambiáveis. Eles estão aqui presentes o tempo todo, e eu digo que é uma mística sem mistificismo, ou seja, o ambiente espiritual, essa mística, essa aura espiritual, ela está presente, mas ela não é banalizada, ela não é de alguma maneira acabando ficando algo meio... não sei outra palavra para banal. Então, ela consegue colocar isso de maneira que fica um raciocínio muito direto, sobrenatural e ainda assim lógico. As coisas elas se encaixam, elas se explicam. Então, é muito bom esse primeiro livro. Ele vai falar a respeito qual foi o processo que cada um foi escolhido, o que cada um fazia, como era a vida de cada um deles antes dessa designação divina, antes dessa compreensão da missão divina na vida deles, e vai desenvolver a partir disso. Então, não tem como não se deixar cativar por muitos daqui, inclusive, é interessante que cada um deles é de uma parte do mundo diferente. Nós temos um brasileiro aqui também, um dos personagens, que é o Benjamin, e eu faço essa recomendação de leitura. Vale muito a pena ler, é uma leitura que nos cativa do começo ao fim, prende a nossa atenção e nos leva a querer saber cada vez mais sobre qual vai ser o próximo passo, qual é a próxima página e tudo mais. Então aqui fica a minha primeira dica de leitura, A Centelha Divina. Beijão, até a próxima.